Uma boa tarde a todos, que Deus te abençoe. Estamos reunidos mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, para meditarmos na palavra de Deus. E eu quero te convidar a ler comigo o texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4, nós vamos ler uma parte bem curtinha, do versículo 7 até o versículo 9. E o tema da nossa meditação o de hoje está pago. Nós vamos ler então, fazer a leitura nesse momento, a partir da metade do versículo 7, a parte B do versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Até aqui. O de hoje está pago. Você provavelmente já ouviu essas frases nas redes sociais, principalmente. É muito comum hoje em dia as pessoas postarem fotos suas, suadas, cansadas, logo depois de um treino, de um período de atividade física, e colocar essa frase: o de hoje está pago, se referindo ao fato de que aquele treino diário foi cumprido, a sua meta diária foi alcançada com muito esforço. De fato, isso faz parte da nossa cultura. E, aliás, há muitas pessoas hoje em dia totalmente obcecadas com essa realidade do corpo, dos exercícios. Esse mundo fitness se tornou algo realmente que tem aí alcançado o coração das pessoas. Algumas têm se dedicado plenamente a isso e há todo um mercado voltado para esse público. Eu não estou querendo dizer que é errado ou que é pecado praticar atividade física. Todos nós devemos e podemos praticar atividade física. A questão são os excessos, os exageros, que acabam se tornando quase uma idolatria, um culto à autoimagem, um culto ao corpo. E quando nós nos esquecemos de que, como seres humanos, temos não somente um corpo, mas um espírito, que também precisa ser nutrido e treinado. Na época de Paulo não era diferente, também havia esse culto ao corpo. O exercício físico fazia parte ali, daquela sociedade, uma vez que havia a figura dos atletas, dos competidores, que passavam suas vidas nos ginásios, diariamente treinando, se dedicando para poderem competir e alcançarem a sua tão sonhada coroa, aquela coroa antiga, de folha de louros, que eram os prêmios das antigas competições. Era por isso que os atletas se esforçavam tanto. E na sociedade romana, grega, eles eram tidos ali como exemplos de dedicação, de autonegação, de disciplina, de controle realmente, de pessoas que tinham um objetivo e corriam atrás daquilo com todas as suas forças. O que Paulo está querendo dizer aqui ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, é que nós devemos também usar toda essa nossa energia para crescermos espiritualmente, para crescermos na piedade. Será que Paulo era contra o exercício físico? Talvez você já tenha pensado isso ao fazer uma leitura superficial desse versículo, em especial quando nós lemos as versões mais tradicionais. Talvez a sua Bíblia esteja exatamente assim. Quando Paulo diz: o exercício físico tem pouco proveito ou para pouco é proveitoso. Provavelmente Paulo nos dias de hoje seria expulso das academias, ou minimamente uma figura bem pouco desejada por perto. Afinal de contas, ele era contra o exercício? Será que é isso? Com certeza não. Paulo não está aqui negando os benefícios do exercício, da atividade física. Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é uma dádiva de Deus, a qual deve ser cuidada também por meio de hábitos saudáveis, de uma alimentação saudável, de exercícios físicos.
tudo com equilíbrio. Mas é claro, né, que devemos também cuidar do nosso espírito, da nossa vida espiritual. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele não está dizendo escolha entre um e outro, mas pratique ambos. Porém, concentre-se na piedade, uma vez que a piedade remete à tua vida com Deus e remete à eternidade. Quando nós falamos em piedade, nos dias de hoje, esse é um termo que normalmente nos leva ao significado de compaixão. E de fato, quando nós olhamos no dicionário, a palavra piedade possui esses dois significados. O primeiro, e provavelmente o mais comum na nossa sociedade, é a compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia, algo como na frase "tem compaixão de mim", né? Alguém que está passando por uma necessidade, está ali clamando por compaixão, né? Por piedade, tem piedade de mim. Mas há um segundo sentido, e é esse sentido que Paulo explora aí com o jovem Timóteo, que é a questão da devoção, do amor pela vida espiritual, pela vida cristã, o amor a Deus. E a piedade é uma palavra-chave nessa carta de Paulo a Timóteo. Ela aparece cerca de 7 vezes somente nessa carta. A carta de Paulo ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, traz uma série de conselhos, de exortações, e se você ler um pouquinho antes, ali no capítulo 4, no começo desse capítulo, Paulo fala a respeito de falsos mestres, falsas doutrinas, de práticas que estariam entrando nas igrejas, na época de Timóteo e Paulo, evidentemente, mas ao longo de todas as eras, como acontece inclusive nos nossos dias. E Paulo exorta ali a Timóteo como um líder, como um pastor daquela comunidade, que esteja preparado, que esteja aí treinado para lidar com essas situações, né? Por meio da palavra de Deus, por meio de uma vida de santidade, para evitar que tais práticas, que a apostasia entrasse realmente ali dentro da igreja. É claro que a carta de Paulo é dirigida a Timóteo, a uma liderança, mas os princípios que estão contidos ali se aplicam às nossas vidas também. Piedade, então, seria um chamado de volta à santidade. Seriam a atitude e conduta apropriadas e corretas diante de Deus em todas as situações. Trata-se de uma profunda reverência e respeito a Deus. E como pastor, né, Timóteo deveria mostrar isso de uma maneira muito clara, uma vez que ele era exemplo para a sua comunidade. Também denota uma atitude de reverência e de adoração. Talvez um termo aí bem interessante e contemporâneo seja levar Deus a sério. Uma vida cristã levada a sério, com seriedade, não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, pessoas que realmente são exemplo em tudo. Paulo está exortando o jovem Timóteo a se matricular numa academia, mas numa academia espiritual. E é interessante esse fato, né? Porque sempre que nós pensamos em adoração, nós pensamos na adoração como algo espontâneo, que ocorre naturalmente. Santificação, adoração, a vida cristã deveria ser espontânea. Mas a verdade é que não é. Nós devemos nos dedicar de uma maneira disciplinada, assim como um atleta, por meio das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, adoração. Devemos realmente ter essa mesma disciplina que o atleta tem quando se prepara para uma competição, para que possamos adorar e servir a Deus como Ele deseja ser adorado, para que possamos prosseguir no conhecimento de Deus, porque nós não podemos adorar a Deus sem conhecê-lo. Nós não podemos adorar ao Senhor sem saber como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser obedecido. Então, há um treino, né? Nós tivemos até meditações falando a respeito do desenvolvimento da salvação. A vida cristã ela não é sombra e água fresca.
A gente pensa, agora fui batizado, agora a minha vida vai ser só tranquilidade. Não, há um trabalho árduo, há um desenvolvimento espiritual, há algo que nós devemos buscar realmente, um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, para que possamos nos tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Esse é o alvo da nossa competição. A autodisciplina espiritual é, portanto, o caminho para a vida piedosa. E aqui eu quero ler com vocês um texto, que está lá na primeira carta de Paulo também, só que aos Coríntios, nos versículos 24 a 27, onde Paulo utiliza aí a mesma figura, a figura de um atleta, de alguém que está treinando para uma competição. Olha só o que ele vai dizer. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Olha o que Paulo está dizendo. Você tem que competir para ganhar. Quando nós estamos falando das coisas espirituais, da nossa vida espiritual, a gente não está para brincadeira. Nós precisamos treinar, nós precisamos nos dedicar e para vencer. Ele continua no verso de número 25, todo atleta em tudo se domina, tem autocontrole. Aqueles, no caso do atleta, para alcançar uma coroa corruptível, aquela coroa de louros, a medalha olímpica, o troféu, o prêmio, é um prêmio corruptível. Mas Paulo diz, nós, porém, uma coroa incorruptível. Aqueles que se dedicam realmente no serviço a Deus, a uma vida piedosa, de santidade, de adoração, de busca, de crescimento espiritual, eles não irão ganhar uma coroa perecível, mas uma coroa que nos está reservada na eternidade. O nosso prêmio, o nosso tesouro, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que está guardado em Cristo Jesus para aqueles que vão permanecer fiéis a Ele. E Paulo conclui no verso 26, assim corro também eu, não sem meta. Não é correr sem rumo, não é correr sem qualquer direção. Nós temos um rumo, nós temos um alvo, que é Cristo Jesus. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, nós temos uma meta. Assim como aqueles que treinam diariamente, têm os seus treinos, têm metas a serem alcançadas, nós também, espiritualmente, temos metas, temos alvo, e devemos prosseguir firmemente como atletas disciplinados rumo ao alvo da nossa soberana vocação, aquilo que nos está reservado na glória, na eternidade. Então o cristão não é alguém que vive na preguiça e que vive na moleza. Precisamos realmente nos dedicar, nos matricular na academia da piedade, assim como Paulo disse ao jovem Timóteo, que nós possamos fazer isso, que nós possamos buscar a Deus ainda mais, que nós possamos buscar na sua palavra, buscar em santidade, em oração, em adoração genuínas, aquela que agrada o coração de Deus, para que possamos em tudo agradá-lo e corrermos aí a nossa corrida rumo ao nosso prêmio. No fim da vida, o corpo decai. De fato, cada um de nós vai envelhecer e esse corpo vai perecer. A boa forma física e a coroa de louros, que os atletas tanto buscam, eles terminam um dia. Mas nós treinamos por recompensas eternas. Como está seu treino? Você já está matriculado nessa academia? Você pode dizer, o de hoje está pago? Que nós possamos nos dedicar ainda mais ao Senhor. Que nós possamos, nestes tempos, nesses períodos difíceis, nos voltarmos ainda mais ao nosso Deus e lembrarmos de qual é o nosso objetivo e de qual é a nossa vocação aqui na terra. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua palavra, por quem Tu és, por tudo aquilo que Tens feito por nós, Senhor, e que nós possamos nos dedicar ainda mais a Ti, que nós possamos ter, Pai, a mesma dedicação que muitos têm tido, Senhor Deus, com coisas corruptíveis, com o Seu próprio corpo, Senhor Deus, mas que nós possamos, de fato, nos matricularmos
na academia da piedade, da devoção, de uma vida cristã genuína, da oração, da palavra de Deus, da santidade. Nós possamos nos dedicar diariamente a estas coisas, assim como um atleta, com toda a disciplina, com toda a perseverança, com toda a esperança. Que nós possamos crescer em tudo e buscarmos realmente o alvo e a perfeição que há em Cristo Jesus. Porque sabemos que essa é a tua vontade, aquilo que está, Pai, em tua palavra. Capacita-nos e fortalece-nos, Senhor. Alcança cada lar, Pai, daquele que está vendo esta meditação nesse momento. Também abençoa-nos, ó Deus, em todas as nossas necessidades, todos aqueles que estão enfermos, que estão passando por dificuldades neste momento, nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Nós te agradecemos por tudo e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor.